Olá, meus amados, meus queridos irmãos. Estamos aqui passando para mais uma mensagem de Deus para o nosso coração. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, antes de ir para a cruz, o coração deles se encheu de tristeza e de medo. Eles se sentiam órfãos. No entanto, Jesus fez uma promessa extraordinária que está registrada no Evangelho de João. Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. O termo grego usado por Jesus foi Paracletos, que significa alguém chamado para caminhar ao nosso lado. Hoje, nosso tema nos convida a contemplar essa doce realidade. Nosso tema, as ministrações do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia mística. Não, ele é Deus em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fez do nosso coração o seu santuário. E a partir de dentro, ele ministra diariamente as nossas vidas de forma íntima e transformadora. A primeira e mais urgente ministração do Espírito Santo em nossa vida é nos guiar à salvação através do convencimento. Jesus declarou que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem arranca a venda dos nossos olhos espirituais, nos mostra a nossa necessidade de um Salvador e nos conduz ao arrependimento sincero. Sem essa ministração, nós continuaríamos cegos em nossos próprios erros. Mas ele não nos convence apenas do pecado. Assim que somos salvos, ele passa a ministrar a certeza da nossa nova identidade. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:16 o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nos dias em que a culpa tenta nos esmagar, ou quando o inimigo sopra mentiras, sussurrando que fomos rejeitados por Deus, o Santo Espírito ministra ao nosso coração um testemunho silencioso e inabalável, nos permitindo clamar: Abba, Pai. Ele nos lembra a cada segundo de que nós pertencemos à família celestial. À medida em que caminhamos na fé, o Espírito Santo assume o papel de professor e guia. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria em toda a verdade. É por isso que muitas vezes, quando você está lendo a sua Bíblia, um versículo que parecia comum, de repente ganha vida e fala diretamente à sua necessidade. Isso é o Espírito Santo iluminando a sua mente e ministrando a palavra viva à sua alma. Além de ensinar, ele também exerce a sua função mais conhecida, a de consolador. Nós vivemos em um mundo quebrado, onde enfrentamos dias de lutos, decepções, crises e lágrimas. O sofrimento faz parte da experiência humana, mas a promessa de Deus é que nós nunca sofremos ou sofreremos sozinhos. Na hora da dor mais profunda, aquela que nenhuma palavra humana consegue aliviar, o Espírito Santo se achega. Ele unge as nossas feridas com o óleo da sua presença e derrama uma paz que excede todo o entendimento humano.
Ele não apenas resolve os nossos problemas externos, ele também cura a nossa alma por dentro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Outra ministração absolutamente maravilhosa do Espírito Santo ocorre na nossa vida de oração. Quantas vezes você já se ajoelhou para orar e as palavras simplesmente sumiram? Quantas vezes a dor foi tão grande que tudo que restou foi o silêncio? O apóstolo Paulo compreendia muito bem essa fragilidade, por isso que ele escreveu em Romanos 8:2, versículo 6, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nos faltam palavras, o Espírito Santo traduz os nossos suspiros diante do trono da graça, fazendo por nós uma intercessão perfeita e alinhada com a vontade do Pai. E, finalmente, ele trabalha na nossa santificação. O Espírito Santo nos incomoda quando erramos. Ele gera em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência e do domínio próprio. Ele trabalha pacientemente, dia após dia, para esculpir o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu concluo esta mensagem lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa sensível. A Bíblia nos alerta para não entristecermos este Espírito e não apagarmos o seu fogo em nós. Como está a sua comunhão com Ele hoje? Você tem dado espaço para as suas ministrações em sua rotina? No meio do barulho deste mundo moderno, silencie o seu coração. Aprenda a ouvir o sussurro do Espírito. Permita que Ele te convença, te console, te ensine e ore através de você. Nós fomos chamados para viver uma vida guiada e cheia do Espírito Santo. Portanto, renda-se a esse doce companheiro hoje mesmo. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus.